Dessa vez um episódio decidido aí de última hora, né, em homenagem à Semana dos Pais, que aconteceu no domingo agora. Resolvi trazer aqui dois pais, o Rodrigo, que é meu esposo, pai da Elisa e da Alice, depois vocês se apresentam melhor, e o André, que é pai do Theo, pra gente bater um papo, algo mais descontraído, as dúvidas vão surgindo aqui na hora, e eu acho que vai ser legal conhecer um pouco da perspectiva pelos olhos de vocês. Na verdade, André, eu tô achando que isso aqui é uma arapuca, tá? Que você... Não, ela veio com esse podcast de última hora. Onde cairemos, Rodrigo? Pra falar do Dia dos Pais sobre paternidade. E vem com esse papo aí agora que quer conversar mais tirar sobre paternidade. dúvidas. É pra ter uma vai... DR aqui, entendeu? Ela vai uma ficar DR puxando, registrada. Controlada, ela vai ficar assumir puxando. compromissos. Quais são os compromissos que você assume, Rodrigo? Então, Essa é a pergunta final do podcast, inclusive. Se você quer saber os compromissos que o Rodrigo vai assumir. E aí o ano que vem a gente grava outro pra falar como se foi, melhorou. né? Eu acho que ela marcou só pra puxar minha orelha, André. Muito bom. Eu posso sair? Então. Não sai. Você tem que me proteger. Não, mas a ideia surgiu justamente porque o objetivo do podcast é ajudar famílias na missão de educar. Perfeito. E educar, por mais que a gente remeta mais à mãe, acabe lembrando ali de imediato a mãe, mas cabe também ao pai, né? Educar ali é um papel em conjunto de pai e mãe. A criação dos filhos é um papel de pai e mãe. Então, agora vamos trazer esse ponto de vista, né, de vocês. Sim, eu acho que esse ponto de vista é histórico já, né? Assim, eu penso que na história sempre o homem ele ficou mais responsável pela questão de prover o lar, né? Antigamente ainda da caça e tudo mais. Então a mãe ficava, né? A mulher ficava na caverna com os filhos e tudo mais. E o homem saía para caça para trazer alimento. Então historicamente, eu acho que com a evolução da humanidade o homem sempre foi visto mais, né, como a figura do provedor e a mulher mais com essa figura realmente de cuidar da casa, cuidar dos filhos, né, e dar essa educação, entre aspas, né, familiar. Então eu vejo que é um resquício histórico já isso, mais que a gente, né, nessa modernidade a gente sempre fica conversando sobre o maior papel do pai no dia a dia, da importância e tudo mais. E eu vejo que a nossa sociedade ela já tem, né, bem enraizada essa situação que o pai acaba ficando geralmente um pouco mais distante porque tem um dia de trabalho mais extenuante e tudo mais e acaba dedicando pouco tempo, né, para a família e dedicando pouco tempo para os filhos em geral, para o dia a dia. Eu acho que isso acontece em muitos lugares e agora ainda mais com as mulheres também, né? A gente vê em grandes centros e tudo mais essa vida toda corrida, onde hoje tanto pai quanto mãe, né, nesse dia a dia intenso, não dedicam ali as horas necessárias para os filhos. E aí vem, né, acho que duas grandes correntes complicadas, né, André? Pra gente até conversar. Não sei se a gente já conversou sobre isso, mas tem uma corrente que defende que o que vale é a hora de qualidade. Tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade. Que é melhor a gente ter uma condição financeira interessante para o filho, para proporcionar para ele coisas que ele não teria se a gente não tivesse, mas durante aquela 1 hora ou durante aquela meia hora a gente dedicar com qualidade. Tem essa corrente e tem a outra corrente que fala que não existe isso de tempo de qualidade, que o que existe realmente é tempo ali junto, né? Que qualidade de tempo também requer quantidade, né? Basicamente. Eu sou da vertente no meio do caminho. Eu acho que não é só a quantidade, mas também não é só a qualidade. Você precisa de um tempo mínimo. As relações se constroem com o tempo, o vínculo se constrói com o tempo. Porque o vínculo, principalmente do bebê, ali é muito maior com a mãe. Porque esse bebê foi gerado, né? Essa relação já existe ali desde a barriga. Eu acho que é até mais difícil para o pai enxergar essa paternidade, começar a viver efetivamente essa paternidade, porque a mãe está ali 24 horas já, mesmo com o feto na barriga, mas alimentando, se dedicando, conversando. Eu sei que tem muitos pais que conversam também, já participam ali, mas eu imagino, agora vocês que vão me dizer, né, que deva ser muito mais difícil se enxergar como pai durante o período de gestação.
Sim. Até que realmente aquele bebê saia da barriga e comece a... É que a mãe já é mãe, assim, 9 meses ela tem ali para se preparar. O pai, ele vira pai da noite pro dia, né? Então é difícil assim, virar essa chave agora. Enquanto você mãe, é pai, né? até pela correria do dia a dia, ali, por mais que a gente acaba tendo maiores cuidados com alimentação, com atividades físicas, com intensidade, né, do que vai ser vivido ali nesse período. Mas, assim, cair a ficha mesmo, nossa, estou aqui com o bebê no colo, né, com a minha filha aqui, foi a partir de quando elas nascem. Isso, assim, né? Pra mim, né? Por isso que eu acho que para vocês, pais, deva ser ainda mais difícil. E esse vínculo vai se criar a partir dali, né? Então, por isso que eu sou a favor ali, eu imagino que seja um meio termo. Tem que ter quantidade para que a qualidade faça exatamente. Sentido, né? Tá, a gente tá falando de várias coisas, né? Então eu vou dar minha contribuição aqui nos pontos que já foram levantados. Em relação à questão da percepção do ser pai, eu entendo que tudo é muito experiência individual mesmo, assim, né? Tem gente que vai se conectar mesmo antes de nascer, tem gente que se conecta... Ai, quando eu segurei meu filho foi quando... Tem muitas essas falas, né? Uhum. Pra mim, esse momento meio que de virada de chave subjetiva, emocional, de conexão e tudo mais, realmente o parto, ele é muito intenso e foi, pra mim, assim, um grande momento. Mas o se tornar pai é um processo mesmo, assim. Hoje, eu tenho um filho agora de 1 ano e meio, eu acho que eu ainda tô nesse processo, eu diria que eu ainda não sou completamente pai, no sentido de que, de fato, a gente vai aprendendo, né, assim... E é algo muito diferente na vida. Mas eu acho que por esse viés, ninguém nunca nada vai na ser vida, 100% né? Pai, 100% mãe. Porque verdade. A cada dia tem um desafio diferente. E você tem que aprender a lidar com esses desafios diferentes. E a hora que né? você aprende com um, né? No nosso caso, acho que até o Rodrigo também tem essa sensação. Você fala, não, agora... Né? Agora já sei, agora vai ser fácil. Segunda é muito mais fácil. Realmente, em muitas coisas Mas é outra pessoa, né? É outra pessoa. Totalmente diferente. E aí os desafios que você teve com uma que você falou, agora eu tiro de letra. Não são os mesmos, surgem outros. Então, assim, é uma construção diária de paternidade e de maternidade. Só que assim, eu falo isso e é verdade, eu concordo plenamente com você, mas é porque é uma situação muito diferente na vida mesmo. O ser profissional, por exemplo, você de fato quando você se torna, eu me formei em tal área, então agora eu sou aquilo, e você também vai se desenvolvendo com o tempo e com a experiência, mas o ser pai é algo muito diferente na vida, assim, pelo menos pra mim foi algo muito diferente. É uma transformação mesmo, que você se torna meio que outra pessoa. Você precisa se tornar outra pessoa, e essa outra pessoa ela vai se tornando gradativamente. Então é nesse sentido que eu digo, assim, dessa construção. Que eu não consigo falar, tipo assim, a partir de agora a minha vida mudou nesse momento. Virei pai. Pra mim a minha vida está mudando, entendeu? E sempre vai estar, porque aí o filho ele vai crescendo, passando por novas fases, vão tendo novos desafios, então acho que é uma constante evolução, né? De acordo com cada fase do filho, você vai tendo que se adaptar, vai tendo que ser uma nova versão de pai em cada fase. Às vezes você tem fase que você é mais tranquilo e tolera algumas coisas, às vezes vai ter fase que você vai ter que ser mais rigoroso e não tolerar tanto, né? Mas eu acho, assim, o mais importante, principalmente nós que somos pais, né? A Elisa com 7 anos e a Alice agora com 1 ano e meio, é a questão do que a Bia fala da conexão, assim, né? Eu acho que o mais importante é isso. Você, como pai, conseguir gerar conexão com o filho e principalmente nessa idade inicial. Né? Porque eu penso, assim, pelo que eu vejo da evolução da Elisa e tudo mais, eu sinto que quando a gente está muito conectado, é diferente, assim, a forma como ela conversa comigo, a forma como o diálogo flui. E se às vezes eu estou em momentos um pouco mais desconectado, onde a carreira, assim, puxa para muita viagem, eu não estou conseguindo me dedicar tanto tempo a ela, é instantâneo, assim, você sentir que o afastamento, sabe? É muito louco isso. Eu não vivi ainda. E aí eu fico pensando isso quando ela for mais velha. Já tá com 7 anos, assim, eu fico pensando
na pré-adolescência ou na adolescência. Como é difícil isso, se você não conseguiu gerar essa conexão já nesse início, depois é muito mais difícil, porque se eu sinto já isso agora com 7, que quando eu me afasto um pouquinho, já é diferente um pouco o relacionamento, eu fico pensando depois com 12, 13, 14, o quanto é difícil se você não conseguiu gerar essa conexão e tudo. E eu acho que isso já seria assim uma particularidade do ser pai, né? Diferente da mãe. Eu imagino, e aí se eu tiver errado me corrija Bia, me corrijam galera, mas que pra vocês essa questão da conexão é aquilo que você falou, é natural, é fluido, né? Acontece. Pra gente, existe isso mesmo, né? A gente olha e fala, eu preciso me atentar a isso. Eu preciso cuidar para que essa conexão exista. Eu acho que vão ter fases também, né? Você é recém-pai, aí o Theo com 1 ano e meio também, né? Sim. Talvez mais pra frente você consiga responder isso. Mas a diferença, de repente, desse vínculo entre pai de menino e pai de menina, né? Dizem que a menina é muito apegada ao pai, né? E o menino à mãe. Só que eu acho que são fases. Então, eu ainda não cheguei também, mas acredito que ali na adolescência, a filha acaba se sentindo mais confortável de compartilhar as coisas com a mãe, por ser mais parecido, né? As vivências são mais parecidas. E eu acredito que os meninos tenham essa proximidade maior com os pais. E vão ter assuntos que eu acho que vão compartilhar com um e assuntos que vão compartilhar com o outro. Então, só que eu também acredito que é o que o Rodrigo falou. Esse vínculo tem que ser construído desde a infância. Para colher os frutos também lá na adolescência. Porque aí... senão... não vai ter essa relação de confiança e a forma com que isso foi acontecendo também. Porque se eu sou uma mãe muito explosiva, dependendo como eu reajo às coisas que ela vai me contar hoje na infância, isso vai refletir em como ela vai confiar em compartilhar as coisas comigo também na adolescência. Não que não devam existir limites, que não devam existir regras, a hora do não, né? As frustrações por não ser do jeito que ela quer, isso acontece com muita frequência, né? Mas é a forma com que a gente recebe essas informações que eles nos trazem, né? Que eles vão se preparando lá na frente. O que eu devo compartilhar, o que eu não devo, se minha mãe vai gostar, se não vai. E quando ela não gosta, como isso acontece, né? Eu sou acolhida, né? Sou direcionada, porque cabe aos pais ali direcionar e educar e mostrar o que é correto. Mas como esse direcionamento acontece? E dentro disso, o pai sempre estar alinhado com a mãe também, né? Maravilha. Eu estava pensando exatamente isso. Porque às vezes você tem ali direcionamentos diferentes e acabam gerando conflito, né? Entre a família e tudo mais. Então, eu sempre fico meio assim, eu brinco com a Bia no dia a dia, porque a profissional da pedagogia é ela. Você. Mas então, em casa, a profissional da pedagogia não tá lá não, tá, gente? Em casa eu fico meio assim, né? Porque eu falo, poxa, às vezes eu falo para fazer tal coisa, mas não era bem assim, aí depois e tal. Então, assim, é importante realmente o pai e a mãe sempre estar alinhado nos direcionamentos, nos valores, para a criança não ficar ali, né? O meu pai sempre deixa, minha mãe não deixa. E eu acho que essa questão do alinhamento também é contínuo, né? Você tem que ir alinhando, né? E aí isso é algo que eu vejo muito importante, assim, que a gente está aprendendo, como eu falei, né? A ser pai e mãe, mas enquanto conselhos que a gente ouve, esse é um que a gente tem buscado seguir. Quando não está alinhado, a gente não tira a autoridade do outro, né? Então, assim, beleza, não acho que essa conduta tá legal, acho que a gente precisa conversar sobre isso, mas a gente conversa em outro momento. Isso é difícil, nós dois, é desafiador pra caramba. Pra mim é muito pra difícil. Caramba. Eu acho que eu melhorei, né? E aí? Amor, tá em público. Fala. Mais Não, mas porque o meu perfil, apesar de eu ser mais quieta e tudo, mas eu sou muito controladora e, assim... Na minha cabeça, as coisas funcionam de um jeito e tem que ser daquele jeito. Sim. Então, no início, mesmo sabendo que não deveria, que não era o correto, era meio que um impulso. Eu já entrava e acabava tirando realmente a autoridade do Rodrigo. E hoje, acho que a gente já conseguiu assim, alinhar, ajustar muitas coisas e acho que diminuir, né?
Então diminuiu. Não vou expor. Assim, Não, mas isso realmente é isso muito é desafiador. importante. Eu acho que para todo mundo que está nos ouvindo é difícil, porque quando você vê o pai ou a mãe ali dando um direcionamento diferente do que você acha, é natural que você queira intervir e falar, não, mas não é A, é B e tal. E aí começa aquela discussão, aí o filho fica vendo, a criança fica vendo aquela discussão. E é aquilo, né? Eu acho que a gente pode até engatar outro assunto, que a criança ver uma discussão entre pai e mãe é muito ruim, né? E eu ia até antes disso, eu acho que você estava abrindo ali algumas janelas e a gente acabou não fechando. Não, mas né? assim, é porque o que eu vou falar vai engatar no que você está falando, que é justamente assim, uma coisa que eu uso, e aí talvez pode ser uma dica, enfim, para o pessoal usar em relação a isso, é pensar justamente que essa questão de você tirar a autoridade do seu parceiro ou da sua parceira é, na grande maioria das vezes, mais danoso do que o erro que ele está cometendo. Sim. Sabe? Então, quando você faz isso, você está errando mais que ele. Então, peraí, segura e já conversa, porque vai gerar menos danos. Sim. Sabe? Então, assim, Legal. Essa é uma mentalidade que ajuda, né? Às vezes você vai falar e você fala, não, mas peraí, se eu falar vai ser pior. Então, depois a gente conversa e tal. E aí, entra um ponto, vai ter o ponto da discussão, que é muito ruim mesmo, né? Mas o ponto de que, de fato, muitas vezes a gente não vai estar alinhado mesmo, porque a gente vem de criações diferentes. Sim. E às vezes o que a gente quer construir no filho... É diferente de tudo, né? E uma coisa que eu percebo, assim, que eu já aprendi, assim, na relação ali, eu e a Lorena, é que às vezes eu tô olhando para determinada conduta que eu tô executando ali com o Theo em determinado ponto do desenvolvimento dele. E ela tá olhando para outro. Na mesma situação, ela faz algo para gerar algo que é positivo e que eu concordo, e eu faço outro algo para gerar outro algo que é positivo e que ela concorda também. Entende? E aí é isso que, se você não para conversar com tempo, com paz e tranquilidade, vocês nunca vão concordar, sabe? A gente nunca vai concordar, porque a gente vai estar falando línguas diferentes, e o que eu falo, eu tenho razão no que eu tô falando, o ponto de vista dela também faz sentido e também tá certo. E aí entra na briga, e é muito complicado mesmo, né? É muito negativo. E essa questão da briga, né? Vai acontecer, às vezes nem é uma grande briga, mas a criança interpreta, né, aquele desentendimento e fica aflita com isso, porque para a criança o pai e a mãe são o que tem de mais importante, são o porto seguro. Então, se aquilo está desestruturado, ela fica insegura, né? Então, assim, se acontecer, eu acho que uma maneira legal, assim, é até de voltar para a criança e falar, olha, nós conversamos, realmente nos desentendemos ali, mas conversamos, tá tudo certo. Que legal. Já nos entendemos, né? Para que a criança entenda que desentendimentos acontecem. Então, assim, tirar um aprendizado dessa situação também, né? E eu acho muito legal essa conduta, assim, e a gente sempre, eu acho, em todos os episódios que eu participei, a gente acaba falando sobre isso, mas desse entendimento da criança como um ser humano, né, assim, como uma pessoa que tá percebendo as coisas e tal. Eu acho que isso já resolve muita coisa. E é isso, assim, a criança viu a discussão. Se você não volta para ela e explica que aquela discussão não existe mais, que foi resolvida, aquela discussão vai ficar na mente dela. E aquilo vai ficar realmente como um trincado, um trincadinho, assim, nesse porto seguro, nessa base que é a família, né, que são os pais para ela. Então volta, realmente, fala, explica. E o importante da criação nossa também, de cada um, né? Porque cada um tem a sua criação, como você colocou. E é interessante do ponto de vista, não sou psicológico, né, mas do que eu já li e vi, é que esse passado, ele nos assombra também. Né? Então, de acordo com o que cada um teve de criação e tudo mais, às vezes não está no nosso consciente isso, e a gente toma algumas atitudes ou sente algumas coisas que a gente às vezes não consegue explicar, que está no inconsciente nosso, mas porque a gente já viveu aquilo com os nossos pais, com o nosso pai ou com a nossa mãe, aquilo traz, né? As nossas ações são em resposta ao nosso passado, né? E não como um objetivo para algo no futuro, né? Assim, exatamente. Não construindo algo para o futuro. E aí eu acho que é muito importante, assim, esse exercício de autorreflexão, autoconhecimento, para a gente entender realmente essas nossas feridas, o que aconteceu,
para não gerar afastamentos e tudo mais. Então, às vezes, só para finalizar, eu acho que às vezes tem até pais assim que são ausentes no dia a dia, que acho que é um ponto que a gente estava conversando no início, né, sobre tempo de qualidade ou não, enfim. E talvez a ausência ela venha desse passado, né? Ela venha de alguém que não teve um pai tão presente, aí ela também tem isso dentro dela, mas ela não consegue trabalhar isso internamente. E não consegue superar, isso acaba virando uma barreira ali para a pessoa no dia a dia, né? Às vezes é falta até de repertório, né? Eu não sei o que é, assim, como é ser pai de outro jeito. É isso que eu vi, né? Exatamente. Do que é ser pai. Exatamente. Tinha outra coisa que você estava levantando lá ou não? Tinha, com certeza, mas vamos, bora. Mas só para... Eu acho que é aquela questão que você trouxe no início, de que o homem, o pai era o provedor. Eu acho que isso, mesmo com as mulheres indo para o mercado de trabalho, na divisão do dia a dia, eu acho que é importante manter isso, né? Porque a mãe, ela acaba... Não tem... como a mãe gestou o bebê, é uma coisa que já começa ali fisiológica, né? É um vínculo diferente, né? Então, assim... muita coisa realmente cabe ao papel da mãe. E no começo isso também foi uma construção ali nossa de enxergar, né? O que é o papel do pai, o que é o papel da mãe, mas eu trabalho também, ele também trabalha. Para ele, o nascimento da Elisa foi um marco muito grande nessa questão, a gente já conversou muito sobre isso, porque uma das maiores preocupações dele era prover. Porque ele falou, não, agora tem um ser que depende de mim. Sim. E o meu era cuidar. Tem um ser que depende de mim, mas era em outro sentido. Só que aí vem até o alinhamento de expectativas, essas conversas que a gente vai amadurecendo aí ao longo do tempo. A minha expectativa é de que ele suprisse da mesma forma que eu. Não, você também tem que cuidar, você também tem que dar banho, também tem que trocar, também tem que... Só não vai amamentar porque não Sim. dá. E não é assim, né? Mas isso foi construído ali ao longo de muito, muito tempo, né? Porque por mais que a gente também, né? Eu, enquanto mãe, gerei ali, ela ficou 9 meses, mas é diferente. Os 9 meses que tá ali na barriga e a partir do momento que nasce. É uma super transformação também. E o primeiro filho é uma mudança muito grande para o casal, que estava habituado ali a serem só os dois, então... Foi um tempo ali até a gente balancear as coisas. Eu acho que com o primeiro filho sempre acontece isso, né? Porque você é um casal, né? Namorado e namorada, marido e mulher, enfim. E quando nasce o filho, você deixa de ser só marido e mulher, namorado e namorada, para ser pai e mãe, Sim. né? E aí é muito importante realmente assim essa conversa, esse alinhamento para entender qual é a função mãe, qual é a função... Não que esses papéis não vão se misturar ao longo do tempo, né? Mas não é aquela coisa como a gente esperava ou como a gente imagina. É questão de alinhamento de expectativa e realidade, né? Agora, com relação a essas funções, assim, qual é a função do pai, qual é a função da mãe, qual é a função do marido, da esposa, eu acho que não é aquilo que eu falo às vezes, né? Às vezes bastante, que não tem certo ou errado, o importante é conversar e deixar alinhado. Mas a criança também entender isso, né? Às vezes, se está num período onde o pai está muito ausente, enfim, ou a mãe esteja muito ausente, é importante comunicar ao filho, né? Olha, por exemplo, o pai chega a tal horário porque ele está até agora trabalhando, fazendo isso. Colocar na criança o porquê que é importante isso também, né? Sim. Ficar, enfim... um tempo fora de casa para pais que viajam, né? Tem pais que viajam, passam dias fora e tudo mais. Então, eu acho que é muito importante esse alinhamento com o filho também para ele não ter uma sensação de abandono, né? Não ficar criando situações de abandono no filho e tudo mais. Falando sobre os desafios do ser pai, isso é uma coisa que eu percebi muito assim na minha jornada aí, desde que o Theo nasceu. Que por um lado a gente começa a perceber que de fato assim o trabalho da mãe ele é muito grande, né, assim, em relação à criança. Eu lembro de eu falando isso pra Lorena assim, que não tinha o que eu fizesse que chegasse perto do que ela fazia, sabe? Não tinha como eu falar eu vou fazer um monte para eu empatar com você de serviço em relação ao Theo, sabe? Não tem como, não dá pra
para competir. Só que, por outro lado, essa pressão do eu sou o provedor, eu tenho que segurar as pontas aqui e tudo mais, é uma pressão real mesmo. E que muitas vezes a gente não encontra... a gente não encontra um lugar para conversar sobre, alguém para aconselhar sobre, para trocar uma ideia, para falar, ó, é bronca, minha família de Recife fala bronca, é bronca mesmo, é complicado mesmo, mas você dá conta, sabe? Isso para mim foi um desafio, assim, porque aí eu via eu via a Lorena se esforçando pra caramba, as pessoas dando suporte para ela, que precisa mesmo, assim, tanto operacional como emocional, e a gente fica meio escanteado. Não sei se você sentiu isso, Rodrigo. Sim, não, totalmente. A gente fica meio de lado, cara. Sim. Não, você fica meio afastado e fica pensando... E você que se lasque. Assim, a gente tá aqui pra falar os sentimentos dos pais, né? Vem esse sentimento. Sim. Eu acho que é isso que a Bia falou. Quando a gente tem essa virada de chave, no meu caso, por exemplo, a virada de chave foi, poxa, agora eu tenho que prover, eu tenho que conseguir, porque, cara, fralda custa caro pra caramba. Fralda, roupinha, toda hora trocando roupinha. Não para de crescer, a roupa fica pequena. Não para de crescer, o pé não para de crescer, toda hora calçado novo e roupa e não sei o que. Então, tem um custo e aí você fica pensando, poxa, tem que dar suporte familiar para que, né, isso flua sem dores de cabeça e tudo mais. Mas é interessante, assim, eu queria dar uma virada agora pra gente ir para outro... Eu tô puxando, né? Tô sendo hoster do... Tá com saudade de fazer podcast? Tô com saudade. Tem que fazer, né? Tem que marcar para voltar. Eu acho que é interessante, assim, aquela questão do exemplo, André. Como que você pensa isso, assim? O que você faz e não o que você fala, sabe? Sim. O quanto que o filho absorve isso e você não ser só um pai de falar, mas não fazer, assim, dele não conseguir enxergar isso no dia a dia. Como que você pensa nisso com o Theo? Cara, isso eu vejo que é o que é mesmo, assim, o que a gente faz, a criança percebe. Eu acho que é entender que é ser humano, sabe? Se você entende, é uma pessoa, essa chave vira, pra mim já fica muito mais fácil você compreender todo o resto. Não é um robô, não é uma máquina, não é nada disso, sabe? Então você precisa entender que, de fato, ela tá aprendendo o tempo todo com quem você é, sabe? E as coisas que você fala, elas são importantes, mas elas surtirão efeitos se elas tiverem conexão com como você age. Porque ela tá aprendendo, que é aquilo que a gente falou, por exemplo, do pai que não teve um pai presente e que não sabe como agir. Por mais que ele possa ter feito cursos e tudo mais, no dia a dia a gente é muito mais... É muito mais difícil, né? A gente flui pelas coisas que estão no nosso subconsciente, por assim dizer. É sempre bom ter psicólogo para explicar as coisas que a gente tá falando, né? Mas assim, a gente vai fazendo, as decisões conscientes do nosso dia a dia, elas são muito... A taxa de decisão consciente, a taxa de decisão inconsciente, nem se compara. E essas decisões inconscientes, elas vêm das referências que a gente tem. Elas vêm disso, do que a gente vê acontecendo, de como as coisas acontecem. Então é isso, assim. E aí, nisso, o aprendizado que vem pra mim é de que, de fato, o ser pai, a gente vence esse processo educacional quando a gente entende que a gente precisa ser melhor como pessoa, sabe? Então... Nisso, os filhos ajudam muito. Demais. Se tem algo que nos tira da zona de conforto... Total. É um filho. Eu tava vendo, é um livro que até eu pedi pra Lorena me dar de presente Dia dos Pais. Eu queria lembrar o nome dele, porque citar o livro, assim, dá um tom de, né, sabedoria, conhecimento. Mas eu não lembro. Mas é um livro que ele fala sobre isso, e ele fala que, assim, o filho, ele vem pra chacoalhar o aquário da nossa vida e jogar aquela areia pra cima, sabe? De forma que tudo que a gente tem de ruim e de bom mostra. Você não tem como não ver, sabe? E aí o que você vai fazer disso, aí vai de você, né? Assim, como que você vai lidar com isso? Mas ele chacoalha. E aí é uma super oportunidade, né? Assim, de você conseguir olhar para essas coisas que a gente vai aprendendo
é mais ou menos esse o caminho do livro, das coisas que a gente vai aprendendo a esconder, a fantasiar, a maquiar, a fingir que a gente é bom naquilo quando a gente não é, fingir que isso não é um problema pra gente quando na verdade é e a gente sabe que é. O filho vem... E aí agora, e aí? O que você vai fazer com isso aí? Você vai mexer nisso? Você vai aceitar isso? Não dá pra ficar fingindo 24 horas, Exatamente. Né? E ele percebe, e tanto percebe como reproduz. É ali que você fala, ixi. Isso aí sou eu. Isso aí sou eu. Sim. É desse jeito. É muito doido, muito doido. E você, Rodrigo, como é que você lida com isso? Isso o quê? Com essa questão de ver que a Elisa vai aprender com o que você faz. Cara, assim... E já tem aprendido, já tem agido em algum aspecto, né? A partir disso. Eu acho que é a questão do senso de responsabilidade mesmo, né? De você não apenas falar, né, que você faz algo ou apenas não ficar dando palestrinha, né, de como que tem que agir na escola, como tem que respeitar os outros, como tem que dialogar com os outros, mas de fato ser isso, né? Então entender essa responsabilidade. Então eu vejo hoje em dia essa questão da discussão sobre educação e como meu filho age na escola ou deixa de agir, é muito sobre você, sabe? Assim, tem pessoas que, às vezes, com quem ela tem algum interesse, ela é de um jeito, conversa mais mole, o garçom, ela fala ríspido e trata mal, né? Uma pessoa subalterna, ela trata de outra forma, e a criança tá ali vendo tudo isso, né? E vai reproduzir tudo isso. Então, assim, é óbvio, né? Não estou aqui falando que toda criança que fala de forma desrespeitosa é porque o pai são assim. Não isso, mas assim é um indício, né? Talvez é um indício de que aquela criança viu alguém agindo daquela forma em alguma situação e ela incorporou aquilo e está agindo daquela forma, na minha opinião, que eu não sou da área. Pode ser que não tenha sido dos pais, mas aí cabe aos pais entenderem, direcionar, né? Não é dessa forma que a gente conversa, né? E ali, esse é só um exemplo, né? Que assim, eu fico sempre pensando, como que eu tô agindo no dia a dia, como que a Elisa tá vendo isso, agora como a Alice tá vendo isso. Tanto que as crianças absorvem, e agora falando ali, até enquanto escola, né? Tudo que acontece no ambiente... É que todas as situações ali, é uma criança que está mais difícil, uma criança que está mais quieta, uma criança que está... É reflexo dos pais, né? Eu observo muito isso e em casa também. Quando a Elisa está mais ansiosa, a professora fala, nossa, hoje o que aconteceu? Que a Elisa não parava, é alguma coisa, né? Pode ser... não necessariamente algo de ruim, mas sempre tem relação com o ambiente familiar, com a casa. Então, a criança se desenvolver bem ou mal, a criança estar bem ou mal, a responsabilidade é nossa. E isso que você falou, né, de não necessariamente algo de ruim, e de fato não, assim, muito do que é bom também vem disso. Sim. E isso que é o legal, né, assim, que a gente consegue passar as nossas boas condutas para os nossos filhos. E isso é um super, assim... É um super incentivo pra gente melhorar, né? Porque a gente fala, poxa, se eu for melhor, isso vai gerar reflexo nele, assim. Naturalmente isso vai gerar reflexo nele. Então isso vai ser bom pra mim e vai ser bom pra ele. Eu lembro você falando, uma vez a gente fez um episódio do MBTcast sobre leitura, e aí você falando que você lia com a Elisa e tudo mais, né? Até hoje. Então, até hoje a gente todos lê. Os dias. Olha aí que legal. Sabe? E aí, poxa, é um super incentivo pra vocês lerem. Sabe, e isso vai ser bom pra vocês, isso vai ser bom pra ela. Então, assim, e a Elisa, muito provavelmente, assim, eu não sei o quanto isso já tem gerado reflexo nela, mas ela muito provavelmente vai ser uma leitora. Sim. Sabe, vai ser uma criança, uma jovem. Ela já indica livro pra amiguinhos. Já, assim. Olha aí que legal. Esses dias a mãe de uma coleguinha mandou mensagem e falou, olha, a Elisa... recomendou um livro para fulana, né? Onde você comprou, onde tem, que eu queria comprar mais para ela. E ela, geralmente não, mas de vez em quando eu dou livros também de aniversário, né? Legal. E ela falou, ela ganhou um livro da Elisa no aniversário e adorou, já comprei a coleção inteira, né? Os outros para completar. Falei, olha que sem vergonha, a Elisa tá indicando um livro que ela nem terminou de ler. Ela nem tinha terminado. A mãe do Durano, mas tá indicando. Então, eu acho que esses pequenos hábitos, assim, é fruto do dia a dia mesmo, sabe, Sim. André? Hábito de leitura, hábito de alimentação saudável, hábitos de esporte, todos Sim. os hábitos, os maus, né, os bons, a criança e os neutros também, né? Os neutros, Então,
eu particularmente assim, né, fico tentando incentivar muito, assim, mostrando para Elisa os bons hábitos que eu faço. Os ruins eu tento esconder, né? Mas os bons, assim, quando a gente lê, mostrar para ela que a gente está lendo. Quando a gente senta para conversar sobre financeiro da casa, sobre contas, legal. Mostrar para o filho que a gente está sentando ali organizando as contas, né, a importância disso, de ser organizado. Esporte, né? Mostrar para a filha que a gente gosta de esporte, que a gente pratica esporte. Então, acho que os bons hábitos, o filho ele tem que ver ali que você está fazendo, né? Uhum. E entender que os pais fazem isso, por que os pais fazem isso, e ele vai aprendendo muito mais do que a gente falar, o que ele tem que fazer ou deixar de fazer, né? E aí a conversa, né? Que ela é também importante, né? É fundamental mesmo, assim, você ter esses momentos de conversa. E eu acho muito legal, assim, que a gente faz isso com o Theo, né? Assim, mesmo ele ainda sendo novinho e tudo mais, mas a gente gosta sempre de, sabe, explicar pra ele. Esses tempos agora, a gente teve um caso, né? Que a Lorena não tava muito bem, tava meio mal-estar, enfim. E ele tava super enjoado, assim, ele tava, nossa, Deus. E queria sua mãe. E nossa, queria chorar por tudo. Ele é uma criança, no geral, feliz. Eu digo que ele tem o sorriso estampado. Falei isso, foi ontem, não foi? Falei, o Theo parece que colaram um adesivo de sorriso. Ele tá o tempo todo no sorriso. Ele é feliz, assim, o padrão dele é feliz. O bichinho que controla lá a maquininha dele é o feliz. Mas ele tava muito enjoado. E aí, nessa enjoança e tal, aí eu sentei assim com ele, saí, né? A gente tava arrumando as coisas pra ir pro pronto-socorro, com a Lorena, inclusive. Aí eu falei, Theo, olha, a mamãe não tá bem. A gente precisa, o papai e você, cuidar da mamãe. Eu preciso da sua colaboração. Vamos junto? Aí ele, unto. E aí ficou quietinho, assim, sabe? Então, é isso, eles têm essa percepção, né? E aí, assim, a gente tem que fazer... Mas conversar também é importante, né? Sim. Eu acho que isso também é uma coisa assim que eu levo e para mim, eu acho que é muito natural, porque eu sou uma pessoa que gosta de conversar, então é mais fácil, né? Mas, mais uma vez, esse olhar de humanidade para a criança e de conversa, explica, sabe? Fala, às vezes ela não vai entender exatamente, ela não vai entender às vezes nada, mas da próxima vez ela já tem escopo para começar a entender, sabe? Então... Vão ter momentos que o não é não e ponto. Né? Mas eu acho que a grande maioria não é um não porque eu tô mandando. Né? Não, é um não porque a mamãe não tá se sentindo bem hoje, você vai ficar com o papai. Isso. Então, mas tem nãos que são incondicionais e que às vezes ele não vai entender mesmo, não né? Vai, ele não tem... porque é perigoso, ponto. E porque você precisa me obedecer, né? Eu tava falando isso com ele de madrugada, que ele tá querendo voltar a ser difícil de madrugada. Eu falei, filho, você tem que ser obediente, cara. É obediência, não tem porquê. Você quer brincar de madrugada? É obedecer e ponto. É hora de dormir, ponto. Dá certo? Não tem dado, mas vamos mas vencer. Mas insista, né? Vamos vencer. Faça a sua recomendação de leitura. Já tá partindo pro final? Já? Eita, nós. Não, tem esse livro aqui, eu vou fazer igual a Elisa agora, eu vou recomendar um livro que eu não terminei de ler. Alguém pegou de mim o porque nós, na escola, nós fazemos o Cumbuca, né? Legal. E fizemos uma votação lá de sugestões de livros, e esse foi um dos livros recomendados, e ele estava lendo. Aí eu dei uma raptada no livro. Surrupiou o livro aqui. Esse livro é um livro que é super indicado assim, por várias pessoas da internet e tudo mais, que chama O Livro que Você Gostaria que Seus Pais Tivessem Lido e Seus Filhos Ficarão Gratos por Você Ler, da Philippa Perry, não sei se é assim que soletra, editora Fontanar. Eu comecei a ler o livro, ele parece ser bem interessante, ele traz essa vertente do nosso legado como pais, o ambiente... dos filhos, né, com o ambiente familiar, né, dos filhos com os pais, traz a questão da estrutura familiar, tanto a estrutura de familiar com pai e mãe morando no mesmo ambiente, ou de pai e mãe morando em ambientes separados, né, de pais separados, e a importância do relacionamento com os filhos, né, independente do ambiente. É bem interessante, porque hoje a gente tem, né, vários pais separados, né? Estava vendo uma pesquisa esses dias, André, mais de 50% das pessoas, elas crescem sem os pais.
Homens. Pais que eu falo homem, né? Sem a figura do pai. Sem a figura do pai. Olha Então só. você imagina, a cada 10 crianças hoje no Brasil, 5 delas nascem sem a figura paterna, né? E essa figura presente. paterna, essa figura masculina é tão importante tanto para o menino quanto para a menina, mas isso dá outro podcast. Então, mas isso seria um tema legal para vocês debaterem. As duas figuras, né, são importantes, a feminina e a masculina. São índices interessantes por causa da questão da família, né? Assim, hoje há uma discussão muito grande, né, do conceito de família, o que é família, a figura paterna, a figura feminina, e isso é um tema muito polêmico. Né? Muito difícil, polêmico. Né? E aí eu vi esse índice esses dias de uma pessoa que defende muito, né, a questão familiar, o núcleo familiar, e é um dado assim impressionante, né? Então eu, por exemplo, venho de pais separados, então desde a minha infância o meu pai saiu de casa, foi constituir outra família, e eu sou um exemplo disso. Então assim, a cada 10 pessoas isso acontece com 5 pessoas hoje, né? Então, e aí traz o livro mais questões de sentimentos também, criação de alicerce, questão de saúde mental. Então, parece um livro bem profundo, bem legal. Vale a pena a leitura. Bacana. Essa questão, né, da importância dos pais, eu vejo aquilo que a gente estava falando do porquê de certas coisas e tudo mais. Uma coisa que eu vejo entre mim e a Lorena é muito claro isso de as coisas que ela quer desenvolver no Theo e as coisas que eu quero desenvolver no Theo, que são distintas, mas não chocam entre si. Não são opostas. Opostas, exatamente. Mas são distintas de fato. E eu acho que isso tem muito a ver com essa questão da figura do pai e da figura da mãe, né? E é isso, assim, enquanto ela fala de acolhimento, eu falo de maturidade, sabe? Eu não sei, pra vocês percebem isso, assim, de... Eu acho que é algo que se soma. É aquilo que eu falei, né, da questão do papel, que ali eu falei mais pensando em um bebê, nos cuidados com o bebê, mas eu acho que é isso, é o papel do pai, o papel da mãe, o papel da figura masculina, da figura feminina, a figura feminina que vai trazer algo mais delicado, né, o cuidar, o acolhimento, não vou nem dizer maior, mas diferente do acolhimento do pai, né? E o pai que vai ser a figura, a segurança, né? A referência ali, tanto para a mãe quanto para a criança. Sim. Mas, como eu falei, isso dá outro podcast aí, que aí vale a gente trazer realmente psicóloga, né? Para conversar um pouquinho sobre isso. Até porque eu acho que o cuidado está muito mais ligado à mulher mesmo, né? Assim, as meninas brincam de boneca, né? Fazem naná e tem todo aquele cuidado. O Theo provavelmente brinca com carrinho... outros estímulos desde criança, né? Eu não então, sei assim, o quanto isso é social, o quanto isso é natural. Talvez até por amostragem ali, por vocês terem várias crianças na escola e tudo mais, vocês consigam perceber isso, né? Mas me parece que... Vamos lá. É polêmico falar dessas coisas, é perigoso falar dessas coisas, mas assim, sem querer entrar em polêmica de forma nenhuma mesmo, mas... naturalmente, no sentido de... Não naturalmente, mas... biologicamente. Não! Na maioria das vezes, é isso que eu quero dizer, sabe? Na maioria das vezes, majoritariamente, os meninos vão ser mais... mais brutos, assim. Isso, e até mais correria, mais difícil agitados, de segurar, sabe? E tal. Eu vejo a sala do Theo. Sabe, o Teodoro e a Alice. E a Alice é agitada. E ela é agitada, mas assim, pelo comparada menos quando a gente foi lá na casa de vocês, você vê o Theo, não para, não para e vai, pega e vem, foi e tudo mais. Então acho que isso já é um pouco dessa questão, né, da natureza masculina, natureza feminina. Exatamente. É claro que é isso, você vai ter a Alice que é agitada, e normal. Mas é um caminho, né? Eu acho que talvez até por isso que as brincadeiras acabam sendo diferentes também, né? As brincadeiras das meninas têm algo mais lúdico para o carinho e tudo mais. Os meninos pega o carro e bate o carro e vou! E tal, né? Exatamente. É isso aí. Bom, mas antes de finalizar aqui, eu queria agradecer a presença de vocês. Obrigada, meu amor, por ter vindo. Olha por livre e só. espontânea pressão. Cadê os compromissos do Rodrigo? Eu quero os compromissos do Rodrigo agora. Daqui pra frente. Não vou fazer você assumir promessas aqui. Depois do podcast. Não, tô brincando. O Rodrigo é um paizão, sim. A esforço. Elisa e a Alice podem comprovar. E agradecer, né, a presença de vocês mesmo.
E como nós falamos ali no início, a paternidade e a maternidade é um acontecimento diário, né? Uhum. E um aprendizado diário. Uhum. Pelo que eu percebi que hoje a paternidade não é tão mais fácil do que a maternidade. Que bom. São então, muito parecidos. Então eu gostei Deu da certo, verdade. deu Assim, que em muitos pontos, né? Eu sou mãe, eu vou puxar a sardinha aqui pro Defende nosso seu lado. time. Ainda acho que fica mais puxado. Mas algumas coisas que vocês trouxeram, assim, não tinha olhado, não tinha pensado por esse lado. Principalmente essa questão que você trouxe da... Ai, gente... O negócio da paternidade, né? Ai, agora fugiu aqui. Eu ia falar sobre isso, talvez seja isso, se você confirma, mas vocês têm rede de apoio e a gente fica meio sozinho. Exatamente, esse ponto mesmo. Então, principalmente sobre essa perspectiva, eu nunca havia parado para pensar, né? Porque todo mundo realmente fica ali, não, a mãe, a amamentação é difícil, não dorme, e aí esse acolhimento todo acaba indo mais para mãe, né? E eu acho que essa necessidade de vocês existe, principalmente ali no primeiro filho. Depois do segundo em diante, eu acho que já é um pouco já é mais fácil. Você já tem noção das coisas e tal. Mas isso, Bia, eu sei que a gente está caminhando para a conclusão, mas isso eu acredito que também tem muito a ver com o próprio perfil masculino. As mulheres, elas já têm uma visão de acolhimento, então elas vão acolher lá a amiga dela, a filha dela e tudo mais. O perfil masculino já não é esse acolhimento, então assim... no caso do Rodrigo, por exemplo, ele não cresceu com o pai. Eu cresci com meu pai, mas assim, eu sou muito defensor do meu pai, assim, eu falo que eu fui muito privilegiado mesmo, assim, eu tive um pai, como a galera tá querendo construir aí agora no século XXI, seu pai ele já era até melhor, lá no século XX. Ponto de vista. Mas ainda assim, é natural que não se tenha, tipo assim, ai filho, como é que você tá? Você quer conversar? Quer sentar? Senta aqui, me abraça. Não tem muito disso. E a gente também não tem muito do isso conversar. Que eu ia falar. Eu acho que se alguém chegasse também, vocês mesmos se falam, não, tá tudo certo. Isso né? mesmo, a gente não, sabe, engata e tal, para essas conversas mais profundas. E isso, assim, eu acho que é um conselho que eu queria deixar, sabe, pros pais, de tipo assim... Conversa, cara, sabe? Tipo, se tá tendo alguma dificuldade, tudo mais, chama um amigo e fala, cara, eu queria conversar. Sabe? Uma conversa que a gente normalmente não tem, sabe? Assim, me ajuda aí, me dá um conselho. Isso aqui tá difícil, tal, tô vivendo essa luta aqui. Como é que foi pra você? E a minha teoria é que ele vai falar que teve a mesma luta e que não sabe o que fazer. Mas ele vai falar como ele fez. Sim. E no falar como ele fez, ele vai falar o que ele viu que ele errou, que ele acertou, como ele poderia ter feito diferente. E isso já abre, né, assim, pra uma evolução, sabe? Eu acho que isso é bem interessante. Eu acho que mulher conversa muito sobre maternidade entre elas e homem não conversa. Conversa sobre negócio. Não conversa sobre paternidade. Exatamente, conversa sobre negócio, sobre fazer dinheiro. É isso aí. É bem do que a gente estava conversando das funções, da questão da sociedade, como... Que tá atrelada à paternidade, que mas tá não é o... E aí fica nisso, né? Hoje o pai tem que ser presente, tem que ser esse pai... espelhando tudo que a mulher faz, trocar fralda, dar mamadeira, acordar à noite e tal, mas não se conversa sobre isso, né? Não se conversam sobre isso no dia a dia, dessas dificuldades. E é isso, eu acho que tem muito que partir da gente mesmo, assim, de chamar pra conversa, sabe? Sim. É isso aí. Bom, então, feliz Dia dos Pais, né? Que já passou o Dia dos Pais, mas tá valendo aí para os pais que estão assistindo, que estão ouvindo. Eu acho que dá pra trazer mais pais, Bia. Eu já participei de vários episódios. Podia, que foi de última hora. Poderia ter chamado um pai mais experiente aí, né? Com outras faixas etárias. Que a gente pode E tem pode muito pai, assim, engajadão, assim. A gente vê na Smart, assim. Não que os pais que não apareçam tanto em rede social não são engajados também. Não, mas tem muitos pais bem participativos. Ali a grande maioria... Dá pra chamar pai da Smart e o pai da André. Dá mesmo. pra dar aula, né? Dar aula sobre paternidade. Ele tem muito o que dizer mesmo. Mas então é isso. Não deixem de nos acompanhar nas redes sociais, @Escola Smart Start. O canal no YouTube, eu sempre esqueço, mas é @Escola Smart Start. Eu acho que também, né? É Escola Smart Start. E querem compartilhar? Não. Querem deixar alguma mensagem final? Para os pais? Uma dica de ouro? Uma dica de ouro. Eu acho que é tentar ser mais participativo.
Eu acho que a rotina do dia a dia é algo que vai nos engolindo, né? E é algo que eu sempre me cobro, assim. Tentar ser mais participativo, tentar conversar todo dia com seus filhos, perguntar como o dia foi, se interessar genuinamente, né, pela rotina do filho. Quantidade possível com qualidade. Quantidade possível com qualidade. E acho que é isso. É tentar ser mais participativo no dia a dia e conversar. Eu acho que essa questão da quantidade possível com qualidade é muito de olhar para... Busca a quantidade também, né? Vai em busca da quantidade. Acho que realmente tem momentos da vida que a gente precisa de dedicações diferentes, enfim. Mas a mensagem pra mim é que o maior presente que a gente pode dar pro nosso filho é a gente, sabe? Então, assim, não tem conquista profissional que vai ser maior pra ele do que ele ter um pai e uma mãe de verdade, sabe? Então, é isso, assim. De fato, tem momentos da vida que a gente precisa dar aquele, sabe, profissionalmente ou até por outras situações da vida, né? Assim, questões que vêm que acabam tomando o nosso tempo, enfim. Mas, assim, se tem um presentão pra gente dar pros nossos filhos, somos nós. Acho que essa é a mensagem. Então é isso. Fechou? Por hoje foi. Bye, bye. Tchau, Até tchau. o próximo podcast.